Fala galera, no vídeo passado desse anime, vimos que Caim havia acabado de ser chamado até a biblioteca. Porém, ao chegar lá, ele foi levado até outra dimensão e foi recebido por um cara que sabia até o seu antigo nome da sua vida passada. Hoje, vamos ver mais um pouco dessa história que está sensacional. Então, já se preparem aí e deixem aquela inscrição e like maroto que ajuda demais a gente, beleza? Bora pro recap. Caim pergunta quem é aquele cara que sabia até mesmo seu antigo nome. O rapaz fala que Caim não precisa ficar alerta. Fala que soube pelos deuses e fala também que já sabe que ele também reencarnou. E logo após isso ele fala seu nome. Diz que é Yuya Tenra Hirasawa Sword, que é mais conhecido como o primeiro rei daquele mundo. Caim, ao saber disso, fica impressionado e fala que leu livros sobre magia de nível imperial que ele escreveu. Mas diz que isso foi há 300 anos atrás. E se ele é mesmo Yuya, como ele teria aquela aparência tão jovem? E pergunta se ele não é um fantasma. Yuya, por sua vez, manda Caim usar sua habilidade de avaliação para saber quem ele é. Ao usar a habilidade, Caim nota que ele tem o status de Deus da criação. Isso se deve ao fato dele ter criado o mundo em que eles estão. E por isso, ele se tornou um Deus da criação. Após conversarem um pouco, Yuya fala o porquê chamou Caim lá naquele mundo, e diz que os deuses pediram para ele treinar Caim. Caim responde que não vê motivos para isso, já que do jeito que ele está, já tem muitos problemas por ser forte demais. Yuya então pergunta se Caim consegue pegar o biscoito que está nas mãos dele, e se ele fizer isso, ele estará pronto, e não precisará mais de treinar. Caim não pensa duas vezes e tenta avançar para pegar o biscoito, mas para sua infelicidade, Yuya facilmente subjuga Caim e diz que ainda falta muito para ele. Caim entende, mas pergunta o porquê dele precisar ficar tão forte. Yuya fala que existe alguém com quem ele precisa lutar. Alguém esse que 300 anos atrás fez as pessoas do mundo todo lutarem entre si e se eliminarem. Caim pergunta como ele fez isso. E Yuya fala que ele usou o oráculo para disseminar discórdia. E logo em seguida, o caos estava por toda parte. E essa pessoa ao qual ele tem que lutar é o deus maligno Aron. Yuya conta também que há 300 anos, ele e seus companheiros deram um jeito de selá-lo. Porém, há indícios que o selo tem enfraquecido e a qualquer momento Aron pode ser libertado. E por isso, Caim deve ficar forte para enfrentá-lo quando chegar a hora. Caim pergunta o porquê de Yuya não enfrentar Aron, já que ele é tão forte. Ele responde que não pode, já que assim como os outros deuses, ele não pode interferir diretamente no mundo terreno. E por isso, deixaram tudo nas mãos de Caim. Fala também que isso tudo tem a ver com a sua vida anterior. E Caim pergunta como isso tudo teria a ver com ele. E nesse momento, eles são teleportados. E Yuya fala que agora é o mestre dele. E quando Caim terminar a tarefa que ele tem, ele irá contar tudo para ele. Ele entrega um tipo de bússola que aponta para a direção da casa onde eles estavam. E o objetivo de Caim é chegar lá após atravessar aquela floresta cheia de monstros. Yuya fala que Caim deve subir de nível, já que ele deve estar por volta do nível 300. E para derrotar Aron, ele precisará no mínimo do level 600. Yuya fala que vai demorar bastante, mas ele não pode usar magia de teleporte. E Caim, nesse momento, pergunta o que acontecerá com a escola dele, já que ele provavelmente ficará muito tempo naquela floresta. Nesse momento, Yuya revela que eles estão em outro mundo, e que um ano ali é o mesmo que um dia no outro mundo. Então, isso não será um grande problema. Após isso, ele se despede e manda Caim voltar logo. Caim, sem alternativas, entra na floresta e começa a batalhar com vários monstros. Vai derrotando um por um. Nesse momento, o anime nos mostra o mundo de Caim. Silk e Teles vão até a mansão dele para ver como ele está, já que faz mais de um dia que não o veem. Sylvia, a empregada, abre a porta pensando ser Caim que havia chegado, mas nota que as duas noivas de Caim estão na mesma situação que ela sem ter notícias dele. Silk e Sylvia começam a pensar que algo de ruim deve ter acontecido com ele, mas Telestia tranquiliza elas e fala que Caim é muito forte. Elas devem apenas esperar e ele com certeza logo estará de volta. Voltamos para Caim e vemos que ele está sendo pego por um monstro gigante e totalmente sem vontade e sem energia. Ele parece estar muito cansado e desmotivado, mas ainda assim derrota o monstro e cai no chão. Começa a pensar que não conseguirá mais sair daquela floresta. Diz que não dorme bem faz meses
e não tem sequer energia para pensar direito. Nesse momento, ele escuta um som de um animal que aparenta estar sofrendo bastante, e ele segue até o barulho, e encontra o lobinho que aparenta estar bem ferido e doente. Caim, sem poder pensar direito, pensa em sacrificá-lo para parar seu sofrimento. Mas antes que ele apunhalasse o pobre lobo, ele tem um flashback e lembra da sua vida passada. Ele foi de base justamente protegendo as pessoas, e esse é o seu jeito de agir. Ele desiste de tentar sacrificar o lobinho, que daqui a pouco vocês descobrirão não ser um simples lobinho. Mas vamos voltar para a história. Ele decide, mesmo sem mana, tentar curar o bichinho. Ele tenta por 2 vezes, mas na segunda ele simplesmente desmaia de exaustão. Felizmente, na última tentativa ele conseguiu curar o lobo, que enquanto Caim estava desmaiado, derrotou todos os monstros que atacavam eles. Ao ver que Caim acordou, o lobo pula nele e começa a lambê-lo. Caim, ao ver que ele estava sozinho, decide levá-lo junto consigo, e dá o nome de Haku a ele, e agradece a Haku, já que graças a ele recuperou sua vontade de viver e agora tem que dar duro para protegê-lo também. Temos um time skip e agora Caim já está bem maior e com os cabelos longos. Notamos aqui também que Haku também cresceu bastante. E finalmente, eles dois chegam na casa de Yuya. Ele entra e Yuya diz que ele cresceu bastante e fala que é óbvio que isso aconteceria, já que passaram-se 4 anos. Yuya se espanta e diz que aquele lobo é um Fenrir. Caim diz que não, é apenas Haku, mas Yuya retruca e diz que sim. Ele com toda certeza é um Fenrir, uma besta lendária. E logo Caim faz um contrato com ele. Agora ele pode invocá-lo sempre que quiser. Em seguida, Yuya fala que ele seguirá para a segunda parte do seu treino, e seu professor será Doran, um cara que aparenta ser um elfo maromba. Seu treino começa e Caim não tem a mínima chance, e logo é nocauteado. No dia seguinte, ele acorda na casa de Doran e conhece sua esposa, Huri, e também apresenta o pet da família, um filhote de dragão chamado Gin. Em seguida, ela serve a comida e ao experimentar, Caim começa a chorar de emoção, já que fazia muito tempo que ele não comia algo tão gostoso. Em seguida, eles voltam a treinar e Caim continua levando um sacode. Mas agora, diferente de antes, ele aguenta alguns golpes. Enquanto seguiam treinando, Caim se lembra do que Yuya contou após ele terminar seu treino na floresta. Yuya explica que Aaron era o deus da diversão, e ele usou um oráculo para fazer pessoas inocentes participarem de um jogo mortal, e muita gente se foi por conta disso. Yuya fala que se ele voltar, provavelmente fará isso de novo, e muitas pessoas importantes para Caim provavelmente vão de base. Caim fala que não quer isso de jeito nenhum, e pergunta como pode pará-lo. Yuya responde que ele deve simplesmente ficar mais forte. E nesse momento, voltamos para o treinamento com Doran. E agora, finalmente, Caim consegue lutar de igual para igual com Doran. Yuya, ao ver ele treinando, nos conta um pouco mais de como Aaron tem ligação com a vida passada de Caim. Vemos que ele e os pais de Caim foram convocados para aquele mundo juntos, e os 3 batalharam muito para conseguir selar Aaron. Mas infelizmente, os pais de Caim não resistiram e foram de base no processo de selamento. Voltamos a Caim, e enquanto ele se lembra disso tudo, ele entra em fúria e finalmente consegue derrotar Doran, e diz já ter a força suficiente para conseguir proteger quem é importante para ele. Doran fala que ele foi bem, e que seu treinamento acabou. E imediatamente após isso, Caim vai correndo para casa ver os túmulos onde seus pais foram sepultados. Yuya fala que eles sempre se preocuparam com Caim, e até seus últimos momentos, eles sempre tentaram achar uma forma de voltar para outro mundo para reverem seu filho. Caim agora entende o porquê de sempre ter ficado sozinho e começa a chorar. Agradece seus pais por sempre se preocuparem com ele e agradece também a Yuya por ter cuidado de seus pais. E nesse momento, Yuya diz que ele ficou bem forte e Caim fala que foi graças ao seu treinamento. Caim se despede e diz que vai voltar logo ao seu mundo. Porém, Yuya o alerta que ele está lá há 5 anos, e provavelmente acharão ele estranho quando voltar tão grande. Yuya usa magia e retorna o corpo de Caim como era antes. Yuya fala também para Caim levar Haku, e Doran logo aparece e também manda levar Gin, o dragãozinho. Agora sim, Caim se despede e Yuya manda ele entregar uma espada ao rei atual. Caim chega em casa e todos ficam muito felizes ao vê-lo. Teles e Silk fizeram alguns biscoitos e Caim, ao ver, fica emocionado e começa a comer tudo descontroladamente.
E assim se encerra o vídeo de hoje. Gostaram? Querem a continuação dele? Então já deixa aquela inscrição bolada e ative o sininho para não perder nenhum vídeo quando sair. Já deixa também aquele like maroto para levar esse vídeo cada vez mais longe. E por fim, deixei aqui na tela final um vídeo incrível. Ele conta a história de um garoto que vai para outro mundo junto com sua irmã. Porém, ela herda todos os poderes e ele fica super fraco. Cliquem aí que está muito engraçado, beleza? Fui!